Olá, muito bom dia. O NE1 está começando. Eu agradeço desde já a sua companhia e vamos juntos nesse horário de almoço com as informações que você precisa nesta terça-feira. Agora são 11 horas e 47 minutos. O Globocop sobrevoou há pouco o bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana. Você acompanha imagens dos destroços do prédio Cátia Mello, que desabou agora, no fim da manhã. É possível ver que a área está interditada. A gente observa também a movimentação aí no entorno de bombeiros, de polícia militar, de defesa civil. Vários profissionais envolvidos neste momento. Claro que há uma perda material, mas a grande preocupação neste momento é se existem vítimas, se existem feridos. Ainda não há essa informação confirmada. A gente observa aí estas imagens que o nosso Globocop fez agora há pouco. Essa informação chegou à nossa redação tem menos de uma hora. Foi agora mesmo, no fim da manhã. E a gente vai atualizando ao longo desta edição todos os detalhes sobre este desabamento. Bora falar com Natália Dielu, que está no local. Ela tem informações atualizadas para a gente. Oi, Natália, o que se sabe até agora, hein? Maristela, o que se sabe, o que se espera até agora é que não há feridos, mas existe um procedimento, padrão, um procedimento de emergência que o Corpo de Bombeiros deve adotar logo mais, que é colocar os cães farejadores nessa área para ter certeza de que não havia ninguém aqui no edifício. Esse edifício ele foi interditado desde o domingo à noite, foi desocupado pela Defesa Civil aqui de Jaboatão dos Guararapes, porque apareceram fissuras na estrutura do prédio. Fissuras que apareceram do dia para a noite, do sábado para o domingo. E aí a Defesa Civil esteve no local e decidiu interditar a área. As pessoas saíram às pressas, levaram alguns poucos pertences. Algumas pessoas retornaram no domingo na tentativa de pegar alguma coisa, mas a Defesa Civil havia conversado com a administração do prédio, que havia se responsabilizado de não deixar ninguém entrar, Então a gente vê aí essa estrutura que desabou às 10h51 da manhã, às 10h51, ou seja, uma hora mais ou menos atrás. A gente está aqui ao lado do Coronel Elton Moura, que é secretário de Defesa Civil aqui de Jaboatão, vai trazer outros detalhes para a gente. Secretário, explique para a gente o que deve acontecer agora. O senhor disse que o Corpo de Bombeiros deve fazer esse procedimento, Vocês acreditam que não tem vítimas? Isso, desde o início aí, com o desabamento às 10h51, a nossa equipe se fez presente aqui até mais ou menos umas 9h20 da manhã. Nós hoje de manhã já tínhamos recebido relatos de que alguns moradores até tinham vindo, mesmo sabendo que não eram mais para adentrar no prédio, eles tinham vindo para cá e a equipe também ela acabou seguindo para cá para orientar a saída deles. Mas até o presente momento nós não temos relato de vítimas no local. Mesmo assim o procedimento vai haver uma varredura da equipe de busca do Corpo de Bombeiros. Eles devem também fazer essa varredura com o uso de cães, Então os cães já estão se deslocando para cá para poder fazer essa varredura. Isso não exime a possibilidade de repente alguém ter adentrado de forma voluntária o perímetro de segurança, mas a partir do momento que foi isolado e interditado o prédio, as responsabilidades passaram a ser da administradora do próprio condomínio. E aí todos os cuidados que nós tomamos aí é exatamente para ficar alertando as pessoas que elas evitem essa área de risco. O senhor vir aqui para o lado rapidinho para a gente mostrar que todas as equipes foram mobilizadas, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, tem as equipes da Defesa Civil, Polícia Militar, todo mundo mobilizado aqui nesse desabamento, secretário, que parece iminente por conta dos problemas na estrutura, Me conte o que aconteceu no domingo, quando a equipe da Defesa Civil esteve aqui e resolveu interditar.
Em momento nenhum nós recebemos alertas nem de solicitações de moradores. Nós não fomos acionados pelos moradores, nem o CIODES, também não teve nenhum registro de pedido, mas próximo no período da tarde já apareceram as pessoas já informando para a gente. A gente deslocou uma equipe para cá porque tinham informado que tinham pessoas que estavam saindo do prédio. E essa saída do prédio era de forma voluntária. Alguns moradores estavam saindo de forma voluntária. Esses moradores que estavam saindo de forma voluntária foram acompanhados pela Defesa Civil. A Defesa Civil já chegou e já começou a ajudá-los a sair. E começamos a fazer a primeira avaliação. O cenário era de total instabilidade ali, da parte de baixo. E isso aí, por conta da evolução do que tinha acontecido do sábado para domingo, foi que motivou que a gente interditasse imediatamente. Coronel, existe alguma preocupação de que a outra parte da estrutura que restou possa desabar também? Sim, sim. Todo o entorno do prédio ele já foi interditado e preventivamente, de forma preventiva, aquelas estruturas que ainda estão em pé ali atrás, elas são estruturas que estão instáveis, elas estão totalmente rachadas ali e existe a qualquer momento a possibilidade de um desabamento. É por isso que esse isolamento ele vai se manter aqui por mais tempo e aí a gente vai manter essas áreas aí também desocupadas. Tá certo, secretário, muito obrigada. A gente vai continuar se comunicando com o senhor, acompanhando aqui esse procedimento. Como o secretário falou, secretário de Defesa Civil aqui de Jaboatão, equipes com cães farejadores estão se deslocando até aqui ao local para ter certeza de que não existe nenhuma vítima. E é isso que a gente espera, Maricela. É isso, Natália. A gente segue acompanhando aqui, atualizando todas as informações junto com você. Ouvimos aí o secretário, o coronel Elton Moura. E agora a gente, inclusive, tem a entrevista do comandante, que também conversou com a gente. Natália, tem outras informações para a gente, Você que está aí desde cedo, conversando com as pessoas, Agora há pouco, desde quando tudo aconteceu. O que mais você traz para a gente? Acho que Natália perdeu a comunicação com a gente, ela está sem o áudio, mas agora a gente segue com outras informações. Claro que a gente vai voltar a falar sobre tudo o que aconteceu ali em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Você está vendo todas as equipes mobilizadas. As informações ainda são muito preliminares, mas a gente já tem essa informação que os cães farejadores estão sendo levados para o local, porque a grande preocupação neste momento é se de fato não existem feridos, não existem vítimas. É um prédio que já tinha sido interditado pela Defesa Civil, recapitulando aí algumas informações, foram constatadas fissuras na estrutura do prédio, moradores saíram de forma voluntária ainda no fim de semana e a Defesa Civil constatou que havia uma instabilidade na parte de baixo da estrutura. O coronel que nós ouvimos agora, Elton Moura, não descartou a possibilidade também da estrutura que permanece ainda de pé, que ela desabe também, porque existe de fato essa instabilidade. O NE1 está só começando, ao longo desta edição a gente vai trazer outras informações. Bora agora seguir com outros assuntos. A gente vai com imagens ao vivo da Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Derby. O Globocop também está sobrevoando ali a região. São trabalhadores da Educação Municipal do Recife, tá? A gente está vendo aí uma movimentação, um protesto que está acontecendo aí na região. Eles estão na via local da avenida, entrando para a Praça do Derby. O trânsito ficou lento quando o grupo estava na faixa principal ali, a gente observa o trânsito até fluindo nas outras faixas, mas observa essa movimentação e faz o registro também aqui para você, motorista, que está passando pela região, não está entendendo o que está acontecendo, que mobilização é essa, que em alguns momentos deixou também o trânsito mais lento. É uma manifestação pacífica, a gente vê aí as pessoas que foram protestar. Claro, a gente está buscando também informações da motivação desse protesto, desses trabalhadores da educação e a qualquer momento a gente pode voltar com novas informações aqui no NE1. Um dia bastante movimentado aqui no Recife, também Jaboatão dos Guararapes. As nossas equipes
estão nas ruas aí de olho em tudo que está acontecendo na região metropolitana. A gente segue por enquanto com outros assuntos, porque uma audiência pública está discutindo neste momento os casos de violência contra a mulher em Pernambuco. A gente vai ao vivo para a Assembleia Legislativa, onde está o repórter Gustavo Ferreira. Oi, Gustavo, esses números são crescentes e preocupam muito, né? Preocupam demais, Maristela. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, de janeiro a abril deste ano, de acordo com a própria Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, foram registrados aqui no estado mais de 18.600 casos de violência doméstica contra mulheres. Esse é um número mais recente. No ano passado foram 77 feminicídios aqui em Pernambuco. E esses números, eles motivaram essa audiência pública, né? O crescimento dessa violência. A gente tem imagens, inclusive, feitas agora há pouco, ali dentro do auditório Sérgio Guerra, a gente está aqui do lado de fora. Essa audiência começou por volta das 10 horas da manhã, com representantes de movimentos sociais, de grupos de defesa das mulheres, também Defensoria Pública do Estado, Ministério Público de Pernambuco, representantes do governo do Estado também e parlamentares. Essa audiência foi convocada, foi uma proposição conjunta entre a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão da Mulher aqui da Alep. E eu vou conversar agora com a presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada estadual Dani Portela, do PSOL. Deputada, obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo, sair da mesa para conversar com a gente ao vivo. A gente está aqui falando de um evento que foi convocado pelo povo, pelos movimentos sociais, mas tem uma grande proposição por aí. Qual é o grande desafio, qual é o grande objetivo de vocês, parlamentares, a partir dessa Assembleia? Boa tarde. Boa tarde. Nós fomos provocadas por uma campanha, que é a campanha do Levante contra o feminicídio, o lesbocídio e o transfeminicídio. Os movimentos se juntaram para gritar em alto bom som: parem de nos matar, diante os crescentes números de aumento de violência contra as mulheres e de feminicídio. E a gente fez essa audiência com condão de buscar respostas do poder público e que a gente possa produzir dados para pensar em políticas públicas de enfrentamento a esse problema que é histórico. A Lei Maria da Penha ela é de 2006 e todo mundo sabe que é uma lei muito conhecida, mas infelizmente os números de violência seguem aumentando. Um dos encaminhamentos será uma proposta de lei conjunta das deputadas dessa casa para pensar em saber quem são os órfãos do feminicídio. Por exemplo, a gente está no mês de maio, na semana que se aproxima o Dia das Mães, e hoje o Estado não sabe quem são o número de crianças e adolescentes que são filhos de mulheres que foram assassinadas. E a gente pode propor uma lei para que lá no registro do momento que diga foi feminicídio, se aquela vítima tinha filhos menores de idade, quais as idades, quantos filhos, para que a gente pense em política. Mas mais do que isso, a ação principal ela deve ser de prevenção, para que outras mulheres não morram pelo simples fato de serem mulheres. São esses os dois braços da Lei Maria da Penha, né, inclusive. A partir daqui, também falando de prevenção, o que vocês estão pensando, o que deve sair daqui para ser discutido em parlamento? O programa da governadora Juntos pela Segurança prometia uma redução de 30% dos casos de violência até 2026. A gente não vê essas respostas chegando, a gente vê esses números aumentando e isso preocupa. Acho que isso é uma pauta que deve unificar todo mundo no estado de Pernambuco. Não pode mais morrer em razão de ser mulher. A gente também olha para o transfeminicídio, porque o Brasil é o 5º país mais violento do mundo para as mulheres, mas para as mulheres trans é o primeiro. Então, a gente precisa dar as mãos e pensar em políticas de prevenção, ouvindo a sociedade, juntando os poderes públicos para dar respostas efetivas. Basta de feminicídio. Muito obrigado, deputada Dani Portela. A gente volta, Maristela, daqui a pouquinho, falando mais sobre o que está sendo discutido aqui na audiência pública na Alep. Volto agora com você. Até já, então, com outras informações, Gustavo. A gente segue de olho neste assunto. É sempre um tema, infelizmente, recorrente aqui no NE1. Foram 77 mulheres mortas, vítimas de feminicídio no ano passado. Esses números só crescem e daqui a pouco o Gustavo Ferreira traz outras informações ao vivo para a gente. O NE1 segue acompanhando as investigações dos acidentes que deixaram pelo menos 5 pessoas feridas em brinquedos do Parque Aquaventura, que fica na Praia de Carneiros, em Tamandaré. Uma equipe do Procon Pernambuco e do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, estiveram ontem no parque. O Globocop sobrevoou a área do parque aquático e mostrou as fitas que impedem que o brinquedo seja utilizado pelos visitantes. O secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor disse que o Procon solicitou a documentação técnica de todos os brinquedos do parque.
A montanha-russa aquática que está interditada é onde uma das pessoas se acidentou. Já já a gente traz novas informações para você. Vamos voltar a falar com Natália Dielu sobre o desabamento do prédio Cátia Mello. Foi no fim da manhã. As primeiras informações são de que não há feridos, Natália. Maristela, essa estrutura aqui, né, parte do prédio desabou às 10h51 da manhã e a gente recebeu um vídeo de vizinhos, né, de pessoas que moram aqui perto, no momento desse desabamento. A gente vai mostrar para vocês esse vídeo que foi feito por moradores aqui e que mostram, né, que às 10h51 da manhã todo mundo ficou muito assustado com essa estrutura que desabou. Tremeu o chão. Meu Deus, que barulho. O pessoal tá ali gritando para ver se tem alguém. A Defesa Civil estava aqui. O pessoal tá entrando ali, o pessoal da prefeitura. Acho que Gari, eu acho, gritando para ver se alguém responde. Minha Nossa Senhora, que cena, viu? Terror total. Certo, e a gente continua por aqui, né, buscando informações, apurando, a gente vai tentar até conversar também com o porta-voz do Corpo de Bombeiros. Assim, uma senhora que é aqui, vizinha aqui desse prédio do lado, que disse que também ouviu, né, o barulho. Qual é seu nome, senhora? Fátima. Como foi, dona Fátima? Eu saí do meu prédio, ia pegar, que eu ia sair, né, aí fui para a calçada. Quando eu chego na calçada, aí eu escuto o barulho, o estrondo e muita poeira mesmo. Corri, né? Porque se você vê onde está as metralhas, ia ser em cima de mim. Aí corri e depois procurei me acalmar e acionei os bombeiros. E eu acho que não tem não tem vítima aí grave, assim, muita família, graças à Defesa Civil, viu? Que a Defesa Civil ficou desde sábado aí pedindo para as pessoas saírem. Porque no domingo mesmo a Defesa Civil saiu daí quase meia-noite. Porque é difícil também a pessoa perder seu bem, né? Dessa maneira. Muito obrigada por conversar com a gente, viu? Como essa senhora falou, né? Algumas pessoas ainda vieram na tentativa de conseguir resgatar algum móvel, algum eletrodoméstico. Mas desde o domingo à noite, a ordem da Defesa Civil, a determinação era de que a área fosse, de fato, interditada, porque havia risco de desabamento. A gente acompanha a movimentação aqui, né, do Corpo de Bombeiros, que aguarda a chegada dos cães farejadores para fazer uma varredura, como disse o coronel, o secretário da Defesa Civil. E o que a gente tem de informações sobre esse edifício é que ele tem 45 anos de existência, é um edifício, né, no estilo caixão. A Defesa Civil disse que até o domingo, quando ela foi acionada pelos moradores, não havia registros anteriores, né? Queixas dos moradores com relação à estrutura do prédio. Inclusive, alguns moradores compartilharam, quando houve essa interdição no domingo, de que o edifício passou por uma pequena reforma na frente, né? Então, pastilhas foram colocadas, uma pintura foi feita e que isso, de algum modo, poderia mascarar as rachaduras. Mas no domingo, na verdade, do sábado para o domingo, os relatos é de que essas rachaduras pioraram, apareceram, na verdade, outras de uma hora para outra, né? E todo mundo ficou muito assustado. A gente vê, né, na estrutura que restou ali, tem algumas rachaduras, inclusive tem na parte de cima ali um apartamento que dá para ver que ainda ficaram alguns pertences, as pessoas não conseguiram realmente levar tudo, porque foi um grande susto no domingo, mas foi pela segurança de todos. Então se acredita-se aqui que não há vítimas, mas as equipes todas estão por aqui acompanhando, porque existe a preocupação com a parte que restou do prédio, né? Porque ela está toda rachada e existe sim o risco de desabar essa outra estrutura que ainda está de pé, Maristela.
a parte restante do prédio, os imóveis também no entorno, tudo isso vai ser avaliado pela Defesa Civil daqui para frente. E o nosso coração fica apreensivo, né, Natália? Porque mesmo depois dos apartamentos terem sido interditados pela Defesa Civil, moradores ainda retornaram às unidades habitacionais aí até o condomínio para tentar retirar ainda algum pertence, algum bem, algo que tenha deixado no apartamento. Por isso que a gente sempre reforça aqui no NE1 para que as pessoas sigam as orientações da Defesa Civil do seu município, inclusive moradores que até saíram voluntariamente. Nós ouvimos aí na entrevista que você fez logo no começo do jornal com o secretário, o coronel Elton Moura, ele falando que anteriormente os órgãos competentes, né, bombeiros, Defesa Civil, não tinham sido acionados por esses moradores, mas que essas rachaduras, essas fissuras começaram a aparecer principalmente do sábado para o domingo e pessoas assustadas já começaram a sair desses imóveis. Mas, infelizmente, muita gente voltou no domingo. Não sabemos se voltou ainda no começo da semana, agora na segunda, ainda hoje. Então, a gente fica nessa apreensão, nessa expectativa, na torcida também para que não haja nenhuma vítima, que nenhuma pessoa tenha retornado hoje. E claro que a gente segue acompanhando os trabalhos de todas as pessoas que estão mobilizadas aí em Piedade e Jaboatão dos Guararapes. Obrigada por enquanto, Natália. E qualquer informação é só nos acionar aqui no NE1. E moradores de Olinda que recebem o auxílio moradia precisam fazer um recadastramento a partir de hoje. Daniele Fonseca tem outras informações sobre esse assunto. Essa atualização é para qualquer pessoa que mora em Olinda e que recebe auxílio moradia da prefeitura, mesmo que não tenha havido nenhuma mudança significativa nos dados dela, como mudança de estado civil, se teve um filho a mais, se arrumou um emprego ou mudou de serviço e aí teve a alteração no salário. Mesmo que não tenha acontecido nada disso, é preciso fazer a atualização. A gente vai conversar mais sobre esse assunto com Albérico Pedrosa. Ele é gestor do auxílio moradia aqui de Olinda. Então, qual é o objetivo dessa atualização para as pessoas? O objetivo do recadastramento do auxílio moradia é atualizar os dados dos beneficiários já contemplados com auxílio moradia. A intenção disso é analisar pontualmente, individualmente, em cada caso, se o beneficiário se encontra vivo ou se atende ainda aos critérios do benefício do auxílio moradia presente na legislação vigente do município. Quem são essas pessoas que recebem o auxílio moradia? Veja, a legislação do município existe um rol que determina quem pode se enquadrar no benefício do auxílio moradia. Existem alguns grupos, entre eles grupos que foram retirados seus imóveis por obras do município, ou questão de desastre, e que estão em situação de vulnerabilidade habitacional e tem uma renda per capita, como são hipossuficientes. Esse é o público que já atende ao requisito do auxílio moradia no momento. O que pode acontecer se a pessoa não fizer a atualização, o recadastramento, né, como vocês estão chamando? Caso a pessoa não compareça ao recadastramento, é possível que ela seja cortada do auxílio moradia. É uma ação muito importante, como eu já falei, para identificar quem realmente necessita desse benefício. Muito obrigada pelas informações aqui no NE1. Olha só, gente, essa atualização vai de hoje até o dia 19 de junho, tá? Aí vai depender da letra inicial, da primeira letra do seu nome. De hoje até a próxima sexta-feira é para quem tem nomes iniciados com a letra A ou a letra B. Essa atualização precisa ser feita de forma presencial aqui na Vila Olímpica, que fica no bairro de Rio Doce, em Olinda, sempre de 8 da manhã até 1h da tarde, e precisa trazer alguns documentos, tá? Eu tenho aqui a relação. É necessário trazer o RG, tudo cópia e original, ok? E CPF para os maiores de 18 anos, certidão de nascimento, casamento ou divórcio, carteira de trabalho para quem tem a partir de 18 anos, comprovante de residência atualizado, aí pode ser uma conta de luz, de água ou de telefone, o comprovante de pagamento de aluguel e folha resumo do CAD único. A gente volta para o estúdio do NE1.
Você viu aí que Daniele Fonseca, ela falou sobre esse recadastramento que segue um calendário. São datas específicas para cada morador. E essa data obedece à ordem da primeira letra do nome. Lembrando que é um recadastramento para quem já recebe o benefício. Bora dar uma olhada, então, aqui no telão. Nós separamos essas datas e as letras iniciais dos nomes para você fazer esse recadastramento e não perder o auxílio moradia em Olinda. Então, de hoje até o dia 9 de maio, letras A e B. De 12 a 16 deste mês, letras C, D e E. De 19 a 23, se o seu nome começa com F, com G, com H ou com I, é a sua vez de fazer o recadastramento. De 26 a 30 de maio, letras J e K. De 2 a 6 de junho, tem uma sequência aí das letras L, N, O, P, Q e R. De 9 a 13 de junho, somente a letra M, temos muitas Marias, né? E de 16 a 20 de junho, letras S, T, U, V, W, Y e Z. Então, faz o seu recadastramento para você não perder o auxílio moradia aí em Olinda. A gente fala agora sobre mercado de trabalho e se tem oportunidade, o NE1 fica de olho para te contar tudo. Tem uma feira acontecendo no Recife, é um evento gratuito que oferece palestras, consultoria de carreira, também a chance de entrega de currículo para empresas. Joab Alves está por lá, sabe tudo, vai contar para a gente agora como é que faz para participar dessa feira. É só chegar, Joab. Boa tarde para você. Oi, Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, muito bom a gente falar de oportunidades de emprego. Olha, é muito fácil, não precisa fazer agendamento, não precisa pagar, é só vir na unidade da Uninasal que você vai ser bem recebido e vai ser trazido para uma dessas mesas aqui, porque você pode trazer o currículo e vai se candidatar automaticamente para alguma vaga de emprego ou até mesmo para estágio. Mas como a gente está falando de oportunidade, a gente lembra logo de quê? De currículo. Não trouxe currículo, não sabe como fazer, o pessoal ajuda aqui. Vitor, né, teu nome? Vitor. Bem-vindo aqui ao NE1. O que é que as pessoas precisam chegar aqui para montar esse currículo da melhor forma? Então, é só apontar o QR Code aqui para o nosso currículo, mas você que está em casa, você pode ver pela nossa rede social da JA Pernambuco, né? @JA Pernambuco, tudo minúsculo, e lá tem, na nossa bio, né? Você pode dar uma olhada lá, vai ter o nosso modelo, onde você pode montar da melhor forma possível. Show de bola. Obrigado, Vitor, aqui pela participação no NE1. A gente lembra você que está acompanhando agora o nosso jornal, um pouquinho a movimentação está mais tranquila, porque volta esse serviço a funcionar a partir das 18 horas e vai até às 21 aqui em Boa Viagem. Bem-vinda, Simone, ela que é diretora acadêmica da sede educacional. Amanhã está indo para Olinda, graças. É bem tranquilo, é bom reforçar que não paga nada, né? Não paga nada. A gente faz essa feira há anos e é um sucesso. Por quê? Nossos alunos e toda a comunidade, a feira é aberta ao público, ela tem aqui empresas conveniadas, parceiras, que estão aí abertas a vagas para que essas pessoas que têm interesse, tanto aluno, como eu falei, mesmo sem ser aluno, possam, além de buscar vaga de emprego e de estágio, ter oportunidade, como você já andou dizendo ali, de como se faz um currículo, workshops, do tipo, como se portar numa primeira entrevista de emprego. Além disso, tem palestras e aí o network é fundamental. O horário dessas palestras? A gente tem uma palestra hoje à noite, em cada unidade ela funciona em horários diferentes, mas aí a gente passa os horários a partir do momento em que for fornecido toda a programação, tanto de Olinda como das Graças e aqui também hoje. A assessoria já me comunicou aqui o seguinte, que quem trouxe currículo hoje pela manhã, hoje à tarde já tem gente fazendo entrevista dentro da empresa? Esse é o maior sucesso da empresa, porque as vagas já existem. A gente precisa que os alunos venham, que a comunidade venha, porque vaga tem, oportunidade tem, e a gente não pode desvincular educação, instituição de ensino superior, né? Até porque quem entra numa instituição de ensino superior busca vaga no mercado, mas não precisa esperar concluir o curso. A gente tem
tanto vagas para estágio, como também para o emprego. Simone, obrigado aqui pela participação. Eu vou convidar aqui Otton para mostrar mais um pouquinho da movimentação. Inclusive tem até plataforma que as pessoas já podem fazer um credenciamento, por exemplo, e é justamente essa plataforma que as empresas conseguem visualizar esse currículo e convidar essa pessoa para fazer parte do time da empresa. Claro que tem as etapas, como entrevista, enfim, só reforçando, gente, não precisa fazer agendamento, não precisa pagar nada. A exemplo aqui da Universidade aqui, Uninassal, em Boa Viagem, você vai chegar aqui na entrada e vai entrar normalmente, vai se identificar ali com os seguranças e eles vão liberar e vocês vão poder participar. Aqui na Uninassal Boa Viagem, volta o serviço a partir das 18 horas até as 21. Maristela. Uma oportunidade aí para quem está nessa busca, né, por uma vaga no mercado de trabalho. Obrigada, Joab, por enquanto, pelas informações. A seguir, um dos brinquedos do Parque Aquático de Tamandaré, onde algumas pessoas se acidentaram no fim de semana, foi interditado pelo Procon Pernambuco. A gente está acompanhando esse caso. 5 pessoas ficaram feridas. Uma delas teve que passar por cirurgia depois de descer num toboágua. A gente traz novas informações sobre o prédio que desabou hoje pela manhã em Piedade. Os apartamentos foram desocupados há poucos dias porque tinha risco de desabar. Então a expectativa é de que não há vítimas. O NE1 volta em instantes com essas e outras notícias, agora 12h18. Beleza, sabor se cria junto. A gente volta a falar sobre uma audiência pública para discutir formas de enfrentar a violência contra a mulher em Pernambuco. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, 77 mulheres foram vítimas de feminicídio este ano no estado. No ano passado, estes números são de 2024. Gustavo Ferreira acompanha a audiência pública e traz outras informações agora. Gustavo. Maristela, a audiência pública continua aqui dentro do auditório Sérgio Guerra, na Assembleia Legislativa de Pernambuco. A gente ouviu, né, no início do NE1 de hoje, a deputada estadual Dona Portela falando sobre as demandas, né? Essa audiência surgiu a partir de necessidades de movimentos sociais, de grupos de defesa das mulheres, né? Já que a gente tem esses dados que são tão alarmantes. Agora, eu vou conversar ao vivo com Valquíria Alves, né, que é diretora de enfrentamento à violência de gênero da Secretaria Estadual da Mulher. Valquíria, boa tarde, bem-vinda ao NE1. Importantíssimo a gente poder ouvir o Estado. O que já está sendo feito dentro da Secretaria da Mulher, porque a gente sabe que é uma ação transversal, né? O que vocês já estão executando, que vai ser feito a partir dos encaminhamentos daqui, depois dessa discussão, desse debate? É importante que a gente participe desses momentos de escuta da sociedade, né, e apontar que realmente a violência contra a mulher é prioridade dentro do governo. Então, o primeiro passo foi a ampliação, né, do orçamento da Secretaria da Mulher. A gente está com um orçamento maior da história de Pernambuco para a Secretaria da Mulher, um dos maiores do Brasil. E a partir desse orçamento é a ampliação das casas-abrigo, que é um mecanismo de proteção para as mulheres que estão em risco iminente de morte, a requalificação das casas que a gente tem para que elas possam acomodar, acolher essa mulher com dignidade. É importante que se diga também que nenhuma mulher que esteve no serviço de proteção das casas-abrigo, ela foi vítima de feminicídio depois. Então, isso mostra a importância desse organismo. O apoio aos municípios lá na ponta, né? Os municípios, todos os 184 municípios receberam kit mobília para que pudessem estruturar o serviço. O serviço no município só recebeu esse kit a partir de nomeação no organismo, ter o organismo existente e ter pessoas nomeadas atuando dentro do organismo. O veículo também no segundo semestre, que todos os organismos de política pública vão estar recebendo lá na ponta para fazer o seu trabalho. As campanhas preventivas e educativas, que isso é muito importante, a gente levar essas campanhas. Então, o Estado esteve presente em todos os municípios, não só entregando o material, que, diga-se de passagem, a gente aumentou em 5 vezes o número desse material para todos os municípios lá na ponta, presente nessas campanhas. Então, nós estamos atuando, né? Pode ser que alguém não tenha esse conhecimento, mas nós estamos atuando firmemente, com presença, com orçamento e com apoio lá na ponta aos organismos. Como está sendo essa parceria com as outras secretarias? Porque a gente sabe que é uma ação que envolve outras pastas. Como é que está a articulação dentro da Secretaria da Mulher com Defesa Social, Saúde, Assistência Social? Isso é importante, porque não se faz essa proteção sozinho. Então, enfrentamento à violência
pertence a toda a sociedade e assim a todo o governo. Então, a parceria com a SDS, com o Ministério Público, com a assistência social, né, dentro da Câmara Técnica, onde todos esses atores estão juntos, pensando a política pública que deve ser estruturada, articulada e executada dentro de Pernambuco. A gente tem os números de feminicídio, mas é importante que se diga que a grande maioria das vítimas, infelizmente, não conseguiu chegar a essa rede. As mulheres que chegam a essa rede, elas estão mais protegidas efetivamente pelo monitoramento eletrônico, pelo serviço das casas-abrigo, pela Patrulha Maria da Penha, pelo cadastro no 190 Mulher, que dá prioridade a essa mulher quando ela pede ajuda. Então, tudo isso está sendo executado para que as pernambucanas se sintam mais seguras. Então, o importante também é que toda a sociedade participe, denuncie, incentive essa mulher a buscar ajuda, porque quando essa mulher entra nessa rede, ela efetivamente está mais protegida. Muito obrigado, diretora, pelas informações. A gente, claro, vai continuar acompanhando. A gente espera que haja menos casos de violência contra a mulher. E a gente, claro, vai acompanhar a atuação do Estado e a atuação de todos nós, né? Porque essa é uma luta que tem que ser de todo mundo, Maristela. É uma violência que avança e que precisa ter freio, né, Gustavo? São mais de 14 mil boletins de ocorrência registrados de janeiro a março deste ano por causa de violência doméstica. Por isso que este é um assunto que a gente sempre traz aqui no NE1. Essa rede de apoio à mulher vítima precisa, de fato, ser cada vez mais fortalecida. E a gente reforça aqui no NE1 os canais de atendimento à mulher vítima de violência. Os telefones estão aqui na tela para você anotar. Tem a Central de Atendimento à Mulher, o número é o 180, tem ainda a ouvidoria da Secretaria da Mulher, o número é o 0800 281 8187 e também o número da Polícia Militar, que é o 190. Agora a gente segue com informações ao vivo com Natália Dielu. O nosso Globocop fez imagens aéreas. Você que está chegando agora, ligou a TV, não sabe o que está acontecendo, a gente te atualiza em Jaboatão dos Guararapes, em Piedade. Parte deste prédio desabou às 10h51 da manhã. As nossas equipes estão nas ruas e Natália Dielu tem novas informações para a gente. Natália. Maristela, a gente acabou de acompanhar o Corpo de Bombeiros, né? Os profissionais do Corpo de Bombeiros arrancando os portões aqui do edifício Katia Mello. Eles tiraram todos os portões, estão ali falando com um representante da Neoenergia, porque quando a gente conversou com o major responsável por essa operação aqui, ele disse que o Corpo de Bombeiros estava aguardando a Neoenergia para desligar a energia aqui do edifício para que eles pudessem, né, avançar nas buscas. Perguntei para o major da operação aqui se havia alguma vítima. Eles disseram que estavam lidando com duas informações de uma senhora que teria retornado para buscar algo, mas eles conseguiram se comunicar com essa senhora, ela está bem, e que alguns vizinhos aqui do entorno disseram que viram um homem entrando numa bicicleta aqui no edifício. Então, eles estão buscando, né, saber se essa informação é verdadeira, se às 10h51 este homem na bicicleta estava mesmo dentro do edifício, mas, de todo modo, eles vão cumprir o protocolo de chamado e escuta, né? Agora que a área está sem energia, a Neoenergia está por aqui, o veículo da Neoenergia parou mais para o lado de lá, eles vão fazer esse procedimento chamado escuta, vão pedir silêncio absoluto para ver se tem alguém. Também estão estão aguardando a chegada dos cães farejadores. Normalmente são 2 cães farejadores que fazem esse trabalho por aqui. Então a gente vê que nesse momento é que os bombeiros estão adentrando no edifício. Uma imagem muito curiosa que chamou nossa atenção é aquele banheiro ali, ó. A gente vê que toda a parede caiu, mas o banheiro ainda tem uma parte dele que está inteira ali. E isso foi, assim, uma situação muito assustadora. Para os moradores, a gente conseguiu encontrar uma moradora aqui. Ela morava no 2º andar do edifício há 3 anos. Essa senhora morava aqui no edifício. Deixa eu falar com a senhora Alneide, né? Alneide. Dona Alneide, converse aqui com a gente. O edifício deu algum sinal? Deu sinal, sim. Primeiramente, no meu apartamento, a grade não estava fechando. Eu chamei o serralheiro, ele conseguiu limar a grade e ela entrou. Aí depois ele disse a mim: olha, senhora, se acontecer isso de novo, esse prédio está cedendo.
certo? Aí passou. Aí quando foi uns dias, aí começou a porta encostando no chão, né? E ficou sem abrir. Aí veio o meu vizinho, aí furou mais o buraco da porta, entendeu? E passou um negócio lá com a furadeira, aí estava fechando. Isso no sábado ele fez. Quando foi no domingo, isso ele fez no sábado. Quando foi no domingo, a porta não abria mais de novo. Aí eu me desesperei, porque disse, olha, de um dia para o outro eu tinha consertado e já não abria mais, quer dizer que estava cedendo. Aí eu chamei minha amiga, que ela ali, essa daqui, que ela mora logo aqui, telefonei para ela, ela veio, entendeu? Para eu poder abrir. Obrigada, dona entendeu? Alneide. Obrigada por conversar com a gente. Dona Alneide, que conseguiu tirar alguns pertences, mas que seguiu a recomendação, né, da Defesa Civil de evacuar, de deixar o edifício no domingo à noite. A gente volta com mais informações, Maristela. Uma estrutura comprometida que foi dando sinais já no fim de semana, né, Natália? O NE1 segue acompanhando também as investigações dos acidentes que deixaram pelo menos 5 pessoas feridas em brinquedos do Parque Aquaventura, que fica na Praia de Carneiros, em Tamandaré. O parque teve a montanha-russa aquática interditada depois de uma visita do Procon Pernambuco com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, o CREA. Uma equipe do Procon Pernambuco e do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, estiveram ontem no Parque Aquaventura, em Tamandaré. Estas imagens foram feitas pelo Procon e enviadas à TV Globo. Os técnicos fizeram vistorias em alguns brinquedos. A montanha-russa aquática foi interditada. Hoje, o Globocop sobrevoou a área do parque aquático. O secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor disse que o Procon solicitou a documentação técnica de todos os brinquedos do parque. Nós solicitamos a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, solicitamos a qualificação dos profissionais responsáveis pela montagem do parque, seja engenheiro elétrico, seja engenheiro mecânico, os profissionais que são responsáveis por toda a estrutura do parque, e bem como outras documentações, como atestado de bombeiro, a regularização da empresa como um todo, que eu não vejo que seja tanto problema porque é uma empresa recente, mas a documentação técnica eles precisam apresentar para a gente aferir se foi atendido todas as normas legais. O prazo foi de 5 dias úteis para a entrega dessa documentação e dessa análise da documentação a gente verifica se foram atendidos esses requisitos. Essa interdição ela é feita diante do acidente ocorrido para evitar outros problemas. Essa documentação, assim que chegar, vai ser analisada por nós. E, se precisarmos de algum apoio técnico para a análise dessa documentação, iremos solicitar ao CREA, que é nosso parceiro em algumas ações. E se o CREA der ok, a gente pode desinterditar essa atração. Foi na montanha-russa aquática, que está interditada, onde Jaqueline se acidentou na última quinta-feira. Ela compartilhou uma série de vídeos nas redes sociais, contando que teve a boca cortada e o rosto machucado após ser arremessada para fora do brinquedo. Foi desesperador. Porque era pra gente descer e cair no tobogã, descer. E simplesmente a gente foi projetada pra cima. O meu rosto tá desse jeito porque eu fui arrastada pelas grades de cima, que eu acho que são grades de proteção. Nisso enganchou meu aparelho, machucou minha boca. Tá nessa situação que vocês estão vendo. Além dela, o casal Fernando e Luana se machucou no último sábado, mas em outro brinquedo, a canoa do Mushima. Mais 2 pessoas também se acidentaram na mesma atração. O Procon disse que a atração chamada Canoa do Mushima não foi interditada porque a vistoria foi realizada a partir de denúncias e a instituição não tinha conhecimento dos acidentes com o brinquedo. Quando nós recebemos a informação, foi apenas do brinquedo da montanha-russa. Então, quando encaminhamos a equipe de fiscalização, foi especificamente para esse brinquedo. Depois é que já tivemos conhecimento de ter acontecido também com outro brinquedo, mas a documentação que foi pedida foi de todos os equipamentos do parque. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que desde ontem tomou conhecimento do caso e que vem realizando diligências para apurar todos os fatos.
No final da tarde de ontem, uma vítima compareceu à delegacia de Tamandaré e registrou um boletim de ocorrência. A polícia reforçou a importância do registro do boletim para as investigações. Hoje de manhã, uma das vítimas do acidente recebeu alta. Mariana Maranhão da Silva, que quebrou a clavícula depois de ir na Canoa do Muxima, no Parque Aquaventura, teve que passar por uma cirurgia. Nós entramos em contato com o Parque Aquaventura e assim que recebermos a resposta, nós mostramos aqui no NE1. A gente volta a falar sobre a violência contra a mulher. Em Olinda, guardas municipais receberam treinamento para atuar na proteção de mulheres com medidas protetivas. Raíssa está muito orgulhosa de fazer parte, a partir de agora, da Rede Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Há 6 meses, ela é guarda civil municipal e ajudar no combate à violência doméstica é uma causa que sempre quis defender. Para mim é um privilégio muito grande fazer parte dessa patrulha, fazer parte desse movimento. É uma causa social que a cada dia a gente vê que vem aumentando, então para mim é muito gratificante. Durante 1 mês e meio, guardas civis participaram do curso de formação em parceria com a Polícia Militar de Pernambuco. Hoje, no auditório da Prefeitura de Olinda, foi realizada a cerimônia de formatura. Nesse processo formativo, eles tiveram todo acesso à legislação que atua no combate e enfrentamento à violência contra a mulher, tendo a participação do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar e fazendo estudos de caso, de modo em que eles puderam ter acesso a todas essas informações e melhor se prepararem para poder atuar nesse trabalho de fiscalização de cumprimento das medidas protetivas. Participaram da solenidade a prefeita de Olinda, Mirela Almeida, e o vice-prefeito Chiquinho. Esta é a primeira turma da Patrulha Municipal Maria da Penha, aqui no município de Olinda. São 16 guardas civis municipais que, a partir de agora, fazem parte do grupo para trabalhar em cima do cumprimento de medidas protetivas em favor das mulheres do município. Nós vamos estar entrando já em operação com essa patrulha, que consiste em acompanhar essas medidas advindas da vara da violência doméstica e familiar, e a partir disso eles vão fazer todo um trabalho de acompanhamento, seja presencial, fazendo a visita em loco, ou seja, de forma remota, desde que a vítima aceite ter esse acompanhamento. De acordo com a Secretaria de Segurança do Estado, de janeiro a março deste ano, foram 846 casos de violência contra a mulher na cidade. Faz 4 meses que Djalma é guarda municipal de Olinda. Falou que trabalhar no combate à violência é uma missão muito importante para ele. A proteção do direito da mulher vítima de violência tem que se enquadrar como um dos nossos principais serviços. Por isso, a Patrulha Maria da Penha é de grande valia para Olinda. A população poderá acionar o serviço da Patrulha Maria da Penha pelos telefones 190 ou 153. Na semana passada, o governo federal anunciou uma nova rodada do concurso nacional unificado, que ficou conhecido como o Enem dos concursos. Muita gente sonha em virar servidor público para poder ter mais estabilidade no emprego. Acontece que, para quem tem uma rotina puxada, com trabalho, filhos e pouco tempo livre, fica difícil se dedicar aos estudos. Mas olha, tem algumas estratégias para aproveitar melhor os momentos de estudo e fixar bem o conteúdo da prova. Joabe Alves é quem traz esse assunto para a gente. Qual é a dica que os professores dão, hein, Joabe? Uma das principais dicas, viu, Maristela, é tentar organizar o tempo. A gente sabe que a gente vive numa correria, mas quando se tem um objetivo é importante tentar administrar isso. Aqui ao meu lado está o Carlos Sampaio, ele que é professor, muito bem-vindo aqui ao NE1. Professor, às vezes o pessoal também quer estudar tudo de uma vez, mas esse não é o caminho, né? De forma alguma, principalmente para aquele que está com um horário extremamente apertado para se dedicar a tal. Então é muito importante que exista uma organização, é muito importante que exista um método adequado para que ele possa, dentro da possibilidade dele, dentro do tempo que ele tem, organizar essa rotina de estudos. Então uma primeira dica que fica para você que está assistindo a gente, é aquela ideia de você não ficar muito focado em querer ver tudo de uma vez só. Então é extremamente necessário que você consiga entender de que maneira você consegue equacionar isso daí, de que maneira você consegue organizar dentro do tempo que você tem disponível.
conteúdo, tenho mais dificuldade em um tema específico, é melhor começar por esse tema ou por aquele que eu tenho mais facilidade? Job, na realidade é muito importante que você aí que está se preparando para o CNU, você que vai fazer algum vestibular, é extremamente importante que ele faça uma busca prévia para poder entender quais são os conteúdos que existem com maior recorrência naquela banca. Então, para o CNU, por exemplo, especificamente falando, a banca ainda não foi definida. A da primeira edição foi a CES Gran Rio, não é, que já tem um modelo muito bem definido. A da banca desse ano ainda vai ser divulgada, então assim que for divulgada é muito importante que o estudante ele dê uma olhada, você que está se preparando, dê uma olhada em provas anteriores, para você ter uma noção de qual, no ano passado, por exemplo, quais foram as matérias que caíram com maior recorrência, teve mais questão de quê, como foi esse modelo de questão, de que maneira foi cobrado, para que desta forma o aluno, o candidato, ele tenha uma preparação mais direcionada para aquilo que ele precisa saber de fato. Tudo é importante no edital, obviamente, mas estudar com essa estratégia de entender o que é que tem caído mais e como tem caído é extremamente importante. Para quem trabalha, que tem aquela escala 6x1, qual a dica que o senhor traz? Esses são os guerreiros de verdade, né? Então você aí que está com essa escala de 6x1, você que está realmente com esse tempo extremamente reduzido, talvez, Joab, a melhor ideia seja aquela de realmente tentar aproveitar de maneira efetiva o que é que ele tem de tempo disponível. Então, muitas vezes o pessoal tem um deslocamento grande, né, para o trabalho. Então, você que demora aí no ônibus, por exemplo, 1 hora, 1 hora e meia para poder chegar ao trabalho, é importante que você tente aproveitar isso daí de uma melhor maneira. Então, por exemplo, eu não indico leituras densas para quem está estudando no ônibus, né? Aquele balançar do ônibus, né? Muitas vezes causa um certo enjoo. Eu não considero tão interessante. Então, na minha opinião, o ideal seria, de repente, você ouvir um podcastzinho, você fazer alguma revisão com flashcard, você fazer alguma coisa que seja mais leve, mais tranquila e que dessa forma você possa estar absorvendo algum conteúdo ou pelo menos revisando alguma coisa que você já se debruçou, que você já estudou de repente ali em casa, no fim de semana, alguma coisa nesse sentido. Para a gente amarrar essa entrevista aqui bem rapidinho, resolver questões de provas anteriores, de concursos anteriores ajuda? Com certeza, Joab, com certeza. E talvez seja uma das maneiras mais eficazes de você se preparar para um vestibular, para se preparar para um concurso. Muito obrigado pela participação, Carlos Sampaio, professor, nos ajudando e trazendo essas informações aqui no NE1. Maristela. Obrigada, Joab. E uma artista plástica de apenas 14 anos está com uma exposição para mostrar o talento que tem com o desenho e com a pintura. Ela tem nome de princesa de conto de fadas. Vive entre a realidade e a magia da arte. Alice desenha e pinta com os pés o que o coração dela cria livre de regras, mas carregado de sentimentos. Eu penso no que essa figura deve transmitir. Se eu quero que ela transmita paz ou dor, qual a expressão que eu devo colocar? Alice nasceu com o dom da pintura e com o tempo o treino diário lhe rendeu uma técnica única. Ela movimenta os pés com uma delicadeza tão própria quanto os rostos e as silhuetas que surgem da tela em branco. Eu sempre consegui desenvolver com os pés, então não ter braços ou não ter mãos nunca foi uma entrave para que eu conseguisse realizar a minha arte. A artista recifense desenha muitas vezes mulheres, santas, Marias em versões coloridas, santas de histórias marcantes, como Santa Rita, a santa dos impossíveis. Eu comecei a pintar santas a partir de encomendas da minha família e eu sempre gostei muito de trazer essa imagem feminina, então uma imagem feminina religiosa, com um propósito, como as santas, que são esperança na vida das pessoas. Então eu acredito que é muito bom pintar esses tipos de figuras e que eu gosto, genuinamente gosto de pintar. O sagrado, que ocupa o imaginário da menina de 14 anos, também revela em cores os traços da africanidade. Orixás fortes e inconfundíveis como Iemanjá, rainha do mar e seu vestido azul de sal. Eu sempre estudei na escola religiões e coisas que vêm de matriz africana, mas a partir de um amigo da família eu comecei a me interessar mais. Ele deu a ideia de que eu possa trazer junto das santas as orixás.
Então eu comecei a pesquisar sobre o tema e pesquisando eu encontrei o sincretismo. O Brasil é um país muito miscigenado, então eu achei muito importante trazer essa figura orixá. O colorido e as curvas da arte de Alice chamaram a atenção deste grupo de estudantes de publicidade da Universidade Católica de Pernambuco. Eu achei um trabalho incrível, eu acho que o que torna tudo mais interessante é a condição dela, o fato dela ser uma menina nova também, ter tanta maturidade. A gente teve um momento de conversa e ela se mostrou muito madura, se mostrou muito concisa em relação à idade dela. Então isso para mim foi muito interessante, torna tudo mais mágico. Juntos, eles trabalharam as formas e a plasticidade tão genuína da artista. Assinaram a identidade visual da primeira exposição de Alice. Entre santas e orixás é o tema da exposição. A gente queria que as duas modalidades, tanto santas como orixás, tivessem uma igualdade na apresentação visual da peça, onde uma não sobressaísse a outra e tudo mais. E aí com isso surgiu o objetivo de trabalhar com duas cores, né, o vermelho e o azul para as santas, o vermelho para as orixás. A harmonia entre as peças que aproximam povos de religiões diferentes vai colorir o salão de entrada da Biblioteca Central da Unicap. Os quadros vão ficar expostos nesse espaço para que os visitantes consigam viajar no tema e multiplicar os sentimentos de paz que as figuras de Alice passam. A mãe, sempre presente, é só orgulho. O lado artístico dela sempre foi muito amadurecido, além da idade. Várias vezes eu já me assustei, né? Fiquei admirada com isso. Mas é um aprendizado todo dia. Eu fico muito feliz que ela tenha alcançado isso, que as pessoas gostam do trabalho de Alice. Eu me sinto bem, eu me sinto como se fosse realmente uma oportunidade, porque eu acredito que expor essa arte é algo muito importante, principalmente nos dias de hoje, que a arte vem sendo muito desvalorizada, e trazer novamente o desenho, a pintura, eu acredito que seja muito importante. Para ela, santas e orixás conduzem a entendimentos transformadores, fundamentais para a vida. Para mim, a religião é muito mais do que a história que vem por trás das santas. É uma forma de esperança que mantém muitas pessoas vivas. Então, trazer a figura religiosa dessa forma, acredito que seja uma paz para as pessoas, que seja uma forma de representar a realidade das pessoas. A exposição Entre Santas e Orixás, da jovem artista Alice Goulart, está em cartaz até o dia 10 de maio. É na Biblioteca Central da Universidade Católica de Pernambuco, no bairro da Boa Vista. A visitação pode ser feita das 8 da manhã às 9 da noite e a entrada é gratuita. Seguimos agora para a Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, onde um desabamento de um prédio aconteceu no fim da manhã. Natália Dielur tem outras informações para a gente. Os cães farejadores estavam sendo levados para aí, né, Natália? Já chegaram? Chegaram agora, Maristela, são 3 cães labradores. Inclusive, a equipe aqui do Corpo de Bombeiros está se preparando. A gente vê aí, ó, que retirou os 3 cães que devem fazer as buscas aqui no edifício. São cães da raça labrador, Drica, Faith e Spot. Eles que vão trabalhar nesse momento de buscas. Os bombeiros também vão fazer o procedimento de chamamento e escuta, né? Para ver se alguém, procedimento de chamada e escuta, né? Para ver se alguém vai responder, vão pedir silêncio total. Estão tirando o primeiro cão, ainda tem 2 nesse veículo do Corpo de Bombeiros. O grupamento que está responsável por essa operação aqui é o grupamento de busca e salvamento. Eles vieram de Abreu e Lima, tem em torno de 21 bombeiros aqui para trabalhar nesta operação. Tem muitos vizinhos que estão aqui por perto e que estão impedidos de entrar nas casas, né? Por exemplo, naquela casa ali tem uma senhora que a gente conversou e ela tem uma mãe acamada, saiu às pressas quando ouviu o barulho, saiu com a roupa do corpo. A mãe dela está na casa de uma vizinha, ela está
por aqui, esperando uma autorização do Corpo de Bombeiros para poder entrar. Os bombeiros deram a orientação para ela de que um engenheiro tinha que avaliar, porque existe ainda essa outra parte que restou do edifício, né? Essa parte que ainda está de pé, mas muito danificada, com muitas rachaduras. Então, a grande preocupação é que essa parte também venha a desabar. Então, por isso, eles fizeram todo esse cordão de isolamento aqui na área. As casas vizinhas estão também comprometidas, porque as pessoas não podem entrar nas casas como medida de segurança. Então, a gente está acompanhando daqui a pouco o representante, o responsável por essa operação, o comandante do Corpo de Bombeiros, vai dar uma entrevista para falar sobre o que deve ser feito daqui para frente, o que é que eles conseguiram apurar, já que havia a informação de que um homem numa bicicleta poderia ter entrado no edifício e eles estavam tentando verificar se de fato isso é real, Maristela. A gente segue acompanhando os trabalhos por aí junto com você, Natália. E para muitas mulheres, a rotina de conciliar a maternidade com vida pessoal e profissional não é nada fácil, né? E algumas, além de cuidar de tudo isso, ainda são empreendedoras, donas do próprio negócio. Missão que acaba exigindo delas uma boa organização do tempo, paciência e muita força de vontade. O dia da Rebeca começa cedinho. Quando o sol ainda nem nasceu, ela já está a todo vapor. Prepara o café da manhã, dá atenção para os filhos e logo começa a trabalhar. Ela mora em Paulista. Assistente social de formação, migrou de área para ter mais tempo com a família. Aqui eu trabalhava na época com serviço público e privado, né? Tinha 2 empregos, a rotina era corrida, mas eu não sabia ainda o que ia ser corrido mesmo. Porque quando eu fui para o Espírito Santo, eu comecei a colocar alguns currículos, enfim. Ainda trabalhei nos hospitais de estado lá, mas aí eu disse assim, não, eu quero trabalhar para mim. Porque eu disse assim, eu quero ter um tempo, uma qualidade de vida melhor. E aí fui criando aquela vontade de empreender, né? E pensei em algo que eu podia fazer. Rebeca hoje atua como esteticista. Atende em casa, num espaço próprio, para receber os clientes. Foi a forma que encontrou para dar conta da rotina corrida. Eu consigo atender 2 pacientes por dia. Por quê? Como eu que dou conta, né, de todo o espaço, organização, limpeza, atendimentos e tudo, dou um intervalo entre cada paciente para poder organizar, para que o segundo paciente ele venha e a sala esteja totalmente organizada. Depois que esses pacientes, né, eles são atendidos, aí eu vou me organizar para dar o almoço das crianças que chegam às 11 horas da escola. Essa realidade é mais comum do que se imagina. De acordo com uma pesquisa do Instituto Rede Mulher Empreendedora, os principais fatores que levam as mulheres a trabalharem por conta própria são a independência financeira e a flexibilidade de horário. A pesquisa mostra que 73,1% das empreendedoras têm filhos. Desse total, 68,4% tiveram filhos antes de começar a empreender. Pouco mais de 30% das entrevistadas respondeu que os filhos vieram depois de abrir um negócio. Os filhos de Rebeca, Romeu, de 9 anos, e Túlio, de 4 anos, são o mundo dela. O empreendedorismo possibilitou uma maternidade mais autônoma em relação ao tempo. Ela diz que tem uma boa rede de apoio e, sem isso, tudo seria muito mais difícil. Às vezes a gente desiste um pouco, aí eu tenho uma rede de amigas maravilhosas também, mulheres empreendedoras também, que me dão muita força, né? Com a maternidade de Túlio, que ele nasceu aqui em Pernambuco, a síndrome de Down, a cardiopatia, trouxe para mim uma coisa uma força que eu nem sei te explicar, assim, de estar mesmo correndo, né, em prol dos cuidados dele, né? E também empreender, porque eu disse assim, muita gente dizia assim, mas você escolheu ser mãe, né? Quem mandou ter 2 filhos? E não é bem assim, né? A gente pode ser mãe, a gente pode ser empreendedora e a gente pode também ser mãe atípica, sabe? Conciliar maternidade, vida pessoal e vida profissional pode ser bem desafiador. É preciso planejamento, um bom gerenciamento de tempo e paciência para dar conta de todas as atividades. Lembra da rede de apoio? A Beatriz, que mora em Olinda, também conta com pessoas que ajudam na criação dos filhos. A mãe é uma das que estão sempre presentes. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. A minha mãe, muito, muito. Minha mãe, minha tia Maria, minha madrinha. Minha vizinha, assim, a gente deixa a porta uma aberta, outra aberta. E ela me ajuda, assim, muito. A minha 4ª mãe, minha vizinha. E aí eu tenho essa rede. E se não tivesse essa rede de apoio, eu não sei o que seria de mim.
Beatriz sempre foi apaixonada por doces. Há 10 anos, percebeu que poderia ganhar dinheiro com isso e vem dando certo desde então. A empreendedora se vira para dar conta de várias funções. De manhã a gente acorda para arrumar, né, para a escola. E aí depois da escola, a minha rotina é sempre responder meus clientes. Eu sento ali no computador, vou respondendo meus clientes. E aí eu vou anotando os pedidos do dia, os pedidos da semana. E com isso, vou fazendo a produção, vejo as compras, vejo o que eu preciso comprar. E com isso, ainda fazendo almoço, dando banho, botando para dormir. Mas como eu faço em casa, é muito mais fácil e prazeroso também para mim e para eles, porque eu sempre estou com eles e estou acompanhando também o crescimento. Tanto esforço e entrega têm trazido resultados. E Beatriz sonha em crescer cada vez mais. Com o meu trabalho, graças a Deus, agradeço muito minha casa, meu carro, eu também tenho o meu carro que eu consegui com o meu suor, minhas coisas, viagens que eu gosto muito, proporcionar para eles também. E ele já foi também, já viajou. É muito gratificante mesmo você, com o seu trabalho, com o meu suor. Eu fico vendo, há 10 anos atrás não tinha nada. E hoje em dia, o que a Algo Doce fez, assim, é muito legal. Ser mãe é a melhor coisa. Eu não me imagino mais sem eles. Eu passo um final de semana, eu já fico, meu Deus, meus filhos. E não tem nada melhor. Bonito esse amor, né? Uma pesquisa do Instituto Rede Mulher Empreendedora aponta que 73% das empreendedoras têm filhos e que a maioria delas levou em consideração a flexibilidade de horário, facilidade para conciliar o trabalho com outras atividades e também o desemprego. Estamos em 2025 e a mulher que é mãe ainda sofre preconceito no mercado de trabalho. Mas existe uma mudança por parte de algumas empresas para receber, acolher e dar a oportunidade merecida para essas mulheres. Vamos voltar a conversar com o Joab Alves. É uma questão de mudança de cultura, né, Joab? Isso mesmo, Maristela. E quem vai nos ajudar a debater melhor sobre esse assunto é a Ana Araújo, ela que é especialista em gestão de estratégia. Ana, bem-vinda aqui ao NE1. A primeira pergunta, queria que você falasse sobre essas barreiras culturais que existem em empresas, infelizmente, que acabam não contratando ou colocando até como elemento de eliminação de candidatas que são mães. Boa tarde, Joab. Boa tarde, Maristela. Boa tarde, pessoal. Veja, é interessante. Na verdade, eu acho até fora da lógica ainda ter líderes que pensam assim em excluir, né, mães do ambiente do trabalho. A liderança ele precisa ter esse olhar, né, da importância que é da empatia. Olhar para a mulher com o grande potencial que ela tem, independente de qualquer coisa. Mas a mulher também, eu até complemento, ela precisa entender, né, que ela não precisa apenas depender, né, da carteira, de estar com a carteira assinada, que ela pode ter a carteira assinada e também investir, né, no empreendedorismo para que ela possa não apenas estar ali, né, precisando ouvir a empresa ou estar dependendo daquela empresa sempre. Quais são os impactos positivos de ter políticas inclusivas para mulheres mães na empresa? Eu acho que não seria nem essa palavra inclusão, né? Porque queria que você falasse um pouco sobre isso assim. Então, a gente não pode dizer que é inclusão, a gente diz que é obrigação de toda e qualquer empresa, é falar sobre competência. Eu não posso dizer que uma mãe, né, quem tem filho não tem competência, muito pelo contrário. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar da responsabilidade da empresa para a sociedade, para esse abraço, para esse entendimento, né, do potencial que as mulheres mães têm para somar dentro da organização. Como é que a empresa, aquela mãe que quer se candidatar, por exemplo, a uma vaga de emprego, deve fazer? Precisa explicar algo no currículo? Hoje a gente está falando aqui sobre a feira de empregabilidade, mas tem alguma orientação para isso? Olha, primeiro ela precisa, né, eu digo muito que independente se vai empreender, se vai atualizar o currículo, precisa estudar. Hoje a gente está vivendo uma feira de trabalhabilidade e é muito importante que, para que a gente se torne, né, esteja sempre no mercado, a gente precisa atualizar o nosso currículo, precisa agregar valor, precisa estudar. Seja um curso rápido, seja uma graduação, uma pós-graduação, a gente precisa entender que precisa estar se reciclando, independente de qualquer coisa. Então, mães,
está em casa, né, está aí cuidando do filho, não voltou ainda para o mercado de trabalho, vai empreender, starte suas redes sociais e tente ali já acompanhar o currículo. E mães que já estão no mercado de trabalho, está sofrendo essa pressão, chegou a hora de atualizar o currículo. A gente às vezes só quer atualizar o currículo quando a gente é demitido. Parem com isso. É hora de você estar se mantendo ali, independente se você vai continuar ou não na empresa, estar com o seu currículo atualizado, agregar valor, agregar conhecimento, porque é isso, é essa competência que a gente precisa mostrar para todos. Ana, a população também pode ajudar contra essa cultura, né? Com certeza, veja, esse apoio da sociedade, mostrando a importância, o diferencial das mulheres mães dentro da empresa e o quanto ela é forte, isso vai ajudar bastante. Na pesquisa que eu li agora há pouco, dizia que, né, na grande maioria das mulheres, tinha mais de 40 anos e eram empreendedoras, e estavam empreendendo, salão de beleza, bolo de pote, enfim. É isso. Obrigado aqui pela participação com a gente. Que agradeço. Maristela. Obrigada, Joab, pelas informações. O NE1 está terminando com imagens do prédio Cátia Mello. Durante o NE1, você acompanhou as primeiras informações sobre o desabamento que aconteceu no fim da manhã. O prédio foi desocupado no domingo, mas equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estão tentando confirmar se há vítimas no local. Durante a nossa programação, você terá atualizações sobre esse caso. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.